Rapaziada, que assiste meu canal, e aí, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Iago Silva e seja muito, mas muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje a gente vai ver um vídeo, vai reagir, fazer um react de um vídeo chamado O Louco que Viu o Futuro, o presidente que a gente nunca teve no Brasil. O presidente que a gente deveria ter, mas nunca teve. O Enéas. A gente vai ver o vídeo do Enéas aqui. O Abraham fez um vídeo espetacular do Enéas. Eu ainda não vi. Vou ver aqui com vocês em tempo real o vídeo do Enéas, beleza? No vídeo passado eu fiz o vídeo do presidente Lula, tá? Lula, o criminoso Paz e Amor. Se vocês não viram, vai lá ver. Primeiro vai lá ver esse vídeo, depois vê esse aqui. Porque o Lula é o presidente que a gente tem, que é uma merda. E a gente vai ver agora o presidente que a gente deveria ter no Brasil, que era pra ter, só que não teve por causa dos ataques, mano, foi muita coisa com o Enéas. Houve tantas coisas com o Enéas que é até difícil falar quantos problemas ele teve por querer mudar o Brasil, por querer mudar esse país. Então vamos reagir ao vídeo aqui comigo em tempo real, beleza? Então chega de enrolação e vamos começar com o vídeo. Bora lá. Dizem que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade completamente doente. É por isso que louco costuma ser o adjetivo dado àqueles que enxergam o que ninguém mais está vendo. Essa imprensa podre que defende interesses escusos antinacionais chamou-me de nazista e fascista porque eu luto a favor da minha pátria, porque eu defendo a ordem, a disciplina, o respeito aos símbolos nacionais, as forças armadas, os valores cristãos que são universais, enfim, porque eu defendo tudo aquilo que a humanidade levou milênios para construir e que eles tentam agora desesperadamente destruir. É por isso que a imprensa me ataca, porque ela tem medo da verdade. Meu nome é Enéas. Brabíssimo, brabíssimo. O cara era brabo demais, mano. – 2030, um dia depois do apocalipse. A edição do cara é muito braba, né, mano? Parece, sei lá, de cinema, cinematográfica. Muito, muito da hora. Brabíssimo. O mundo como conhecíamos foi dominado por forças malignas e agora tudo mudou. Os valores morais que um dia foram a base da sociedade, aqueles que guiaram todas as nossas ações, agora são considerados crimes. O mundo inteiro é governado por um único grupo e eles ditam as regras. Tudo o que você assistiu em 2023 no documentário A Maior Fraude da História do Mundo, agora é sua realidade. O planeta agora é obrigado a falar uma única língua, o dialeto de Todes. É porque O dialeto de todos. Essa aí foi boa. eu sou Não, mas tem razão, cara. Tá absurdo, cara. Que bagulho macabro, né? Um plano totalmente satânico. É foda. não binário. E Fred é o nome que se encaixa melhor. E eu também uso Wille e Dille. Nossa. Porque me chamam. Lembrando, esse desenho é pra crianças, cara. Olha o que a agenda progressista faz, cara. Um desenho que era pra ser pra crianças inocentes, que não entendem nada dessas coisas. Eles estão passando pra crianças. E os pais nem sabem, né? Porque pensam que é um desenho pra criança, inocente como o de antigamente. E quando vai ver, é um desenho totalmente macabro e maquiavélico, né? De ela ou de ele não parece certo pra mim. O dinheiro é um só. A liberdade para tomar decisões agora acabou. O governo escolhe por você. Eles escolhem seu emprego, sua casa, seu carro e até os seus vizinhos. E a sua única obrigação é aceitar tudo isso com um sorriso no rosto. Mas é a verdade, cara. Você não tem nenhum livre-arbítrio nesse governo. Você é obrigado a aceitar o que eles querem. É igual eu falei, não existe democracia, tá? Nessa merda. Democracia não existe, é inexistente. Ok? E também não existe individualismo, tá? Se você quer trabalhar pra ter o seu, o governo vai pegar o seu pra dar pra quem não tá trabalhando. Então, tipo, que merda é essa, entendeu? É fogo, um governo totalmente satânico e maquiavélico.
Você não tem nada. E ai de você se não for feliz. A esperança já morreu. Parece que todos já aceitaram essa realidade. Menos você. Você não vai ter nada e você tem que ser feliz, né? Você vai ficar sem nada e vai ter que ser feliz. Não falamos que só felicidade está nos bens materiais, nem nada do tipo. Mas a partir do momento que um homem tira o que Deus deu de mais valioso para o ser humano, que é o livre-arbítrio de trabalhar, ter suas coisas, conseguir suas coisas, ter a liberdade financeira adequada para um cidadão, ele está tirando tudo de você, né? Porque a gente não somos passarinho para ficar dentro de uma jaula, então, cara, é absurdo. O governo te coloca dentro de uma caixinha e te deixa lá, entendeu? Apodrecendo. É foda. Ninguém mais está disposto a lutar contra esse sistema, e a única solução disponível parece ser também a mais inacreditável: voltar no tempo. Sim, eu sei, não dá pra voltar atrás e mudar o passado. Mas e se você conseguisse enviar informações pra alguém no passado? Tudo o que você pode fazer é escolher uma única pessoa. Ela será inspirada a enxergar o futuro e ter a esperança de um passado diferente e melhor. Você... Que nojo, hein, mano? Dá nojo ver essas fotos aqui, mano. Esse bando de ladrão safado. Olha isso, cara. Maduro. Mano, olha isso, cara. Olha essa imagem aqui, mano. Totalmente satânica. E maquiavélica e... Nossa, mano. Dá nojo, viado. Você acredita que seu plano pode funcionar. Ou... 5 de setembro de 1938. Nasce o bebê que, um dia, teria a capacidade de enxergar o futuro. Eu sei, máquinas do tempo não existem, mas homens à frente de seu tempo sempre surgiram no curso da história. É mesmo, isso é verdade. Só que tira esses dois aqui. São tudo fascistas, tá? Esses dois aqui não vale nada, tá? O único que vale aqui é o Tesla, o Da Vinci. Eu não sei lá quem é esse daqui também. Esses daqui são dois fascistas. Um macumbeiro e o outro... sei lá, outro fascista também. Fascista que eu falo é de... né, adúltero, safado. Entendeu? Tá ligado? Este em questão foi muito mais do que um visionário. Foi também médico, cardiologista, físico, matemático, professor, escritor e... Olha isso. Um cara que tem essas características aqui, você acha que não tá pronto pra ser um presidente? O cara era médico, cardiologista, físico, matemático, professor, escritor e político. Que merda é essa, mano? Poxa, viado. O cara é um megazord, mano. Absurdo, cara. Não, mas é a realidade, cara. Como é? Aí você vai ver o currículo do Lula. Ah, meu Deus do céu. Aí pra você ver um cara que não se vende pro sistema e um cara que se vendeu completamente pro sistema. Essa é a verdadeira diferença. Político brasileiro, respeitado no mundo, ridicularizado no próprio país. Para alguns, um gênio. Para outros, um louco. Isso é verdade, porque a maioria das pessoas que são respeitadas no mundo afora são totalmente caluniadas aqui dentro, né? Porque aqui dentro a inversão de valores é muito mais forte. Mas é como eu sempre digo, a diferença entre um louco e um visionário é que um deles já sabe o que está por vir. Com o tema Crianças e Adolescentes Trans Existem... Existem restrições internacionais à soberania brasileira sobre a Amazônia. O Anuário da Segurança Pública mostra dados alarmantes da violência no Brasil. O ministro do Supremo, Flávio Dino, suspendeu a lei do Amazonas que proibia o uso de linguagem neutra nas escolas públicas e privadas do Estado. O preço do gás natural disparou lá na Europa. E essa inflação alta que você está sentindo aí no seu dia a dia é um fenômeno global, o mundo sofre. Mais de 360 milhões de cristãos sofreram algum tipo de perseguição religiosa. O PT, que segundo o presidiário José Dirceu, não roubava nem deixava roubar, hoje nem esconde que virou um ajuntamento de larápios. Tudo o que esse homem nos alertou em vida está agora aos poucos se tornando realidade. Como é que pode? O cara previu tudo isso, cara. Ele já falava tudo isso aí, mano. Há muito tempo atrás, mano. Há 30, 20 anos atrás. É absurdo, cara. Mas Enéas não nasceu visionário, muito menos doutor. Não nasceu na riqueza, nem mesmo na pobreza, mas na verdade... Cara, tem uma coisa que eu mais respeito. Uma coisa que eu respeito mais do que alguém que já é rico.
Uma pessoa nasceu rica, eu respeito ela, beleza, é porque ela tem que administrar o dinheiro e tudo. Mas eu respeito mais uma pessoa quando ela era pobre e se tornou rico honestamente, com o esforço e o trabalho duro dela. Isso aí eu respeito demais, cara. Não dizendo que a riqueza é tudo, nem nada dessas merda aí, mas o cara tem que ser muito sábio e ter uma sabedoria muito grande pra sair da pobreza e se tornar rico honestamente, sem passar perna em ninguém, sem, né, roubar ninguém, etc. Então, esse cara aqui, mano, ele era muito brabo. Você vai ver já a história dele, olha como é que era. Olha como que ele era quando era pobre. Verdadeira miséria. Filho de pai barbeiro e uma mãe dona de casa, morou em um barracão até os 18 anos. Morei num barraco coberto de palha num dos bairros mais pobres de Belém. Não via miséria pela janela, ela estava dentro de casa. Se a vida já era dura, estava prestes a ficar mais. Aos 9 anos, um menino do Acre fica órfão de pai. A partir daquele ponto, Enéas entraria para a estatística não só do trabalho infantil, como também da fome. Farinha e café. Essa era a alimentação que sustentava o menino e sua mãe depois da morte de seu pai José. Por necessidade, Enéas agora teria de trabalhar. Seu primeiro trabalho foi como açougueiro cortando carne para ganhar alguns trocados. E desde essa época, um traço de personalidade já se mostrava presente. Eu respeito muito isso, cara. Isso aqui eu respeito mais do que muita coisa nessa vida, cara. Isso aqui é uma das melhores coisas da vida, é isso daqui. Iago, o que que é você ter a responsabilidade? Porque hoje a gente tá em um mundo, em uma sociedade onde ninguém quer responsabilidade. E isso daqui é responsabilidade. O pai dele morreu e ele quis sustentar a família. Isso é muito agradável, cara, nos olhos do Criador. Cara, isso aqui é absurdo, cara. O cara, ele botou a responsabilidade no peito dele e falou, deixa que eu resolvo. E foi lá trabalhar. Cara, isso é muito, muito, muito responsável, muito honrável. Muito honrável. A excelência. Ele via cada tarefa como uma oportunidade de aprender algo novo e fortalecer seu caráter. Depois de um tempo, trabalhou com construção civil. Entre cimento e tijolos, aprendeu o valor do trabalho duro e da perseverança. E esse foi o provável motivo de ele jamais ter largado os estudos, mesmo tendo que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Os livros, na verdade, se tornaram sua fuga psicológica da dura realidade. E isso trouxe frutos. Enéas sempre era o primeiro da turma em todas as matérias. Aos 18, enxergou uma oportunidade, talvez a única, que pudesse mudar o rumo de sua vida: a carreira militar. Se alistou no exército, onde a estrutura rígida do ambiente foi a moldura perfeita que formou a personalidade firme e energética que décadas mais tarde se tornaria sua marca registrada. Eu serei a única voz forte, poderosa, absolutamente livre e independente para lutar contra essa caterva. Em 1985, prestou vestibular para a Escola de Saúde do Exército e passou em primeiro lugar. 2 anos mais tarde, Porra, o cara só passava em primeiro lugar, mano. Brabíssimo, cara. ele presta vestibular para a Universidade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e, mais uma vez, primeiro lugar. Mas não para por aí. Fui em primeiro lugar em todo o curso primário no Acre, já órfão de pai. Tudo que o cara fazia, ele era o primeiro, mano. Que isso, cara? Tá, poxa. Trabalhando desde os 10 anos de idade, passando fome, fui o primeiro lugar no exame de admissão, na primeira série, na segunda série, na terceira série e na quarta série do curso ginasial em Belém do Pará. Ao concluir o científico, não podendo frequentar o curso médico, porque trabalhava o dia inteiro e não podia deixar de trabalhar, dirigi-me por carta ao comandante da Escola de Saúde do Exército no Rio de Janeiro, perguntando-lhe como deveria fazer para ingressar naquela escola. Recebi sua resposta, preparei-me e fui o único candidato do Pará aprovado. Cheguei ao Rio em fevereiro de 58 e quase 2 anos depois era graduado 3º sargento, primeiro lugar da minha turma. Logo a seguir, fui aprovado no vestibular de medicina, onde participaram mais de 500 candidatos. Passaram 5 e eu fui o primeiro lugar. Insatisfeito com minha ignorância no terreno das ciências exatas, prestei concurso, ainda estudante de medicina, para a antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Estado da Guanabara e fui aprovado para o Após 8 anos trabalhando no Hospital do Exército, Enéas recebe a medalha Marechal Hermes de Honra e reconhecimento por ter participado de mais de 5.000 cirurgias e se destacado intelectualmente. O cara era pobre, se tornou cirurgião, mano. Cara, mano,
cara era brabo, mano. Você tá saído de onde o Enéas saiu, da mais extrema pobreza pra chegar nesse alto nível, nesse alto cargo. Cara, é absurdo, cara. Mano, principalmente naquela época, mano. Isso é absurdo, cara. Absurdo. Estamos em 1968, e agora somente o aprendizado já não o satisfaz. Ao invés de apenas aprender, ele decide também ensinar. Começa a dar aulas de matemática, física, química, biologia e português. Tudo isso enquanto cursa a faculdade, seguida de um mestrado em cardiologia. Como se já não bastasse, durante esse período, ele ainda escreve um livro de 700 páginas chamado Eletrocardiograma. Livro este responsável por revolucionar tratamentos do coração, consagrando-o como autoridade no campo de cardiologia no mundo inteiro. Olha isso. Porra. Poxa, eu venho saber disso não, mano. Vem saber agora. Brabo, mano. Caraca, o cara é reconhecido no mundo inteiro por causa sei lá, cara, por causa desse livro que ensina cardiologia, cara. Tipo, isso é absurdo, cara. Entende? O cara é um gênio, mano. Um gênio brasileiro. Um gênio demais. Na verdade, aqui no Brasil, se a gente tivesse a educação certa, tudo certo, um cenário de economia saudável, um cenário onde tudo fosse melhor, a educação, tudo, tá, na verdade aqui seria um dos países mais inteligentes do mundo, tá? Com a taxa de inteligência até maior do que o Japão, China e todas essas merda aí. Aqui seria muito inteligente. Olha quem saiu daqui, cara. Enéas Carneiro. Olavo de Carvalho. Mano, tem vários caras aí que é muito inteligente do Brasil, cara. Que saiu do Brasil, tipo, é absurdo, cara. Então, se aqui fosse um lugar decente, onde tivesse os incentivos certos para a educação reinar, tá? Os princípios morais e espirituais reinarem, aqui seria um país muito melhor do que é hoje. Isso é sem dúvidas nenhuma, entende? E então você se pergunta, mas o que diabos um cardiologista, cientista, físico e matemático tem a ver com política? Tem algo que você precisa saber sobre Enéas. O Estado detém os bens de produção, né? Sim. E é dono. Eu teria defendido essa tese. Porque eu sonhava com aquela União Soviética que emergia no pós-guerra. Sim, era uma paixão inocente, mas Enéas amava o socialismo. A promessa de igualdade e justiça social. Não, assim, primeiramente, tipo assim, de primeira visão, o socialismo parece ser algo bom. Um lugar onde todo mundo é igual, um lugar onde, entende? Parece ser algo bom, mas você já vai ver o problema, porque isso é a pior coisa. Encantava o jovem do Acre que cresceu na miséria, provavelmente por ter sentido na pele a extrema pobreza, por ter presenciado de perto a realidade do Brasil e visto uma janela mínima de oportunidades para aqueles que o rodeavam. Enxergou na Revolução Socialista a esperança de um mundo mais justo, pelo menos até estudar o que aconteceu nos países onde se tentou implementar a ideologia. Pois é, né? Vamos ver. Aí, ó, todo mundo é igual, tá vendo? Todo mundo é igual. A pobreza nivela todo mundo no mesmo patamar. A extrema pobreza, a régua da extrema pobreza nivela todos ao mesmo patamar. Depois de se aprofundar em fatos, o que ele descobriu foi que aquela linda teoria não passava de um conto de fadas e que o socialismo aplicado à realidade resultava em dor, sofrimento, regimes totalitários, repressão e miséria. E a experiência já do ser humano nesse planeta mostrou que a Revolução Socialista fracassou. Rapidamente, ele percebe que, onde o regime é implementado, a promessa de acabar com a desigualdade, de fato, é cumprida. Afinal, todos se tornam igualmente miseráveis. Enxergando essa realidade, Enéas muda drasticamente seu posicionamento. Se, do ponto de vista teórico, o modelo é belíssimo, e eu o conheço, não aprendi lendo jornal, eu li os clássicos originais. Na teoria é belíssimo, né? Na teoria quase tudo funciona, né? Na teoria é fácil funcionar as coisas. Agora, na prática, aí que começa a complicar, né? Porque não adianta nada ser maravilhas na teoria e na prática ser totalmente satânico e maquiavélico e todo mundo na miséria. Não adianta merda nenhuma, pô. Você vai fazer o que com essa teoria aí? Na prática não adianta nada, entende?
Li livros de Hegel, o precursor, antes de Engels. Li livro de Engels, Dialética da Natureza. Li o Anti-Júri. Se o assunto do ponto de vista teórico é belíssimo, na prática, infelizmente, não funcionou. Então eu não defendo essa tese, não, senhor. Eu defendo o regime da propriedade privada dos bens de produção. Mas apesar de... Propriedade privada e bens de reprodução, exatamente. É o que deveria ser. Tudo deveria ser baseado na propriedade privada e bens de produção. Você deveria ter sua propriedade privada, onde você não precisaria pagar merda nenhuma pra nenhum tipo de governo e produzir as suas coisas ali. Isso daí, cara, é absurdo. Imagina você, cada um no Brasil, com 5 hectares de terra, fazendo a economia girar, fazendo tudo se movimentar. Cara, é absurdo o quanto benéfico seria para a sociedade isso. Cirurgiões na mais alta inteligência e mais alta capacidade. Imagina, seria absurdo isso, né? Então é isso. Se cada um tivesse propriedade privada, tivesse pelo menos 5 hectares de terra, seria magnífico. Os bens de reprodução de empresas, tudo seria melhor aqui nesse país, né? Porque o que não falta mais aqui é terra, né? Frutíferas e boas, né? Porque o Brasil, ele tem tudo de bom. Tudo que tem no mundo tá aqui no Brasil. O Brasil, ele é um megazord de tudo que tem no planeta de bom, tem aqui no Brasil. Tô dizendo de terra, né? Agora, a sociedade, os princípios, tá tudo defasado e tudo completamente no chinelo. Militar, ele não compactuava com o regime que governava o Brasil entre 64 e 85. Para ele, o extremo oposto ao comunismo também levava ao totalitarismo e promovia a repressão política. Isso o levou a um ponto de inflexão. Ele sabia que era necessário um novo caminho. Acreditava ser possível equilibrar a liberdade econômica com a justiça social. Ele enxergava uma solução. O que ele não enxergava era alguém com vontade e capacidade para aplicar essa solução no Brasil. Então, em 1989, esse homem percebe que não há outra alternativa. É como diz o ditado: se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Não tenho nada em comum com isso que está aí. Aliás, discordo radicalmente de tudo. Por isso nunca fui político. Jamais aceitei o elitismo da direita, a desordem da esquerda, nem a falsa democracia. Meu nome é Enéas. Por isso que eu odeio tanto esses nomes. Ah, você é de direita, ah, você é de esquerda, eu sou de merda nenhuma. Entendeu? Eu não gosto desses nomes e ficar me titulando, entende? Entendeu? Eu não gosto dessa merda, cara. Ah, você é de direita, você é de esquerda. Tá ligado? Que porcaria é essa? Não, não sou de nenhuma dos dois. Eu sou do lado da verdade, do lado do que é certo, entendeu? É isso, cara. Mas se fosse me colocar em algo, eu seria nacionalista, entende? Porque, cara, isso é absurdo, entendeu? Ah, você é de direita, você é de esquerda. Eu sou de merda nenhuma. Eu sou do lado da verdade, do lado do que é certo. Tinha que ser assim, cara, entende? As eleições daquele ano ganharam um novo candidato à presidência da República, Enéas Carneiro. Seus principais concorrentes são os mesmos políticos de sempre. Paulo Maluf. O deputado federal Paulo Maluf foi condenado por lavagem de dinheiro pelo Supremo Tribunal Federal e pode perder o mandato. Cuidado! Fernando Collor. O Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Fernando Collor a quase 9... Tudo bando de satânico. Satânico demais. Já vai sair, tá? Um vídeo do Fernando Collor desmascarando esse canalha. Tudo bando de satânico. Bando de... né? Já sabe, né? É foda. 9 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Se qualquer um deles for eleito, nada mudará no Brasil. E sim, ele, o painho, Luiz Inácio Lula da Silva. Todos eles foram unânimes em manter a condenação de Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E unânimes também em aumentar a pena de... Mano, por isso que às vezes dá vontade de falar assim, mano, tomara que o Brasil se ferre, mano. Entendeu? Tomara que o Brasil se ferre, mano. Tomara cai no fundo do poço, tá ligado? Olha os caras que o cara... Olha o cara que o Brasil escolhe pra comandar esta merda. Um cachaceiro sem dedo. Mano, o cara, ele tem alguma, sei lá, alguma certificação, ele sabe de alguma coisa, ele aprendeu, cara, tipo, o cara não tem nenhum certificado, nenhum conhecimento sobre nada. Pois bem,
Para você ser um piloto de avião, você precisa fazer uma faculdade para ser especializado naquilo. Para você ser um médico, você precisa também ser especializado naquilo. Agora, para você ser presidente, comandar a merda de um país, a merda da economia, você não precisa de merda nenhuma. Que desgraça é essa? Para você ser um presidente, comandar milhões de pessoas, você não precisa de porcaria nenhuma. Nada. Só precisa se vestir bem, né? Fazer a barba, colocar alguém pra fazer a propaganda e acabou. Você já é presidente, já tá tudo feito pra você. O Brasil é uma piada. De 9 anos e meio, definida em... O cara não construiu nada na vida dos outros, o cara não construiu nada na própria vida dele e quer comandar um país. Primeira instância pelo juiz Sérgio Moro para 12 anos e 1 mês de prisão. Um verdadeiro ninho de cobras. Então, por que se arriscar? Por que, do nada, um médico brilhante decidiria abandonar sua profissão para se envolver com política? É melhor deixar que ele explique. Na verdade, está em andamento o projeto maquiavélico de destruição de todos os nossos valores. Na verdade, tudo aquilo que existe de mais digno na pessoa humana está sendo lançado do fundo do poço. Na verdade, cada um de nós perdeu o respeito pelo semelhante, perdeu o respeito e não acredita mais no trabalho, no governo, no mercado, no crédito, nas pessoas. Na verdade, o que aí está é um atentado cruel à dignidade humana. É contra esse modelo terrível de destruição da cidadania plena que se insurgiu este partido político. Enéas viu e vivenciou os dois lados, enxergou os dois extremos e percebeu que, nas mãos de políticos... Para ser um presidente, para você ter a capacidade de governar uma população, você precisa de 3 coisas. A primeira, conhecimento. A segunda, espiritualidade. Você precisa ser alguém que tem princípios e tem valores morais. E a terceira, você precisa ter motivação para fazer o que é certo. O Lula não tem princípio, o Lula não tem espiritualidade, o Lula não tem valores. O que esse cara vai agregar no Brasil? Merda nenhuma. Ele só vai querer lucrar. Só vai querer lucrar com o sofrimento e a desgraça dos outros. Então é isso, cara. Se você espera... Mano, é absurdo. Hoje em dia, se você esperar algo não tem como você depender de outro homem, cara. Nenhum homem vai fazer nada por você, a não ser você mesmo. Entende? Então, não dependa de político. Essa é a demanda que eu te falo. É isso que eu te falo. Não coloque isso, não deposite só despreparados e corruptos. A humanidade estava seguindo a passos largos um rumo praticamente inevitável. Guerra. Não era preciso uma máquina do tempo para enxergar o futuro. Bastava olhar para o passado e entender o que acontecia no presente. Afinal, esperar resultados diferentes, repetindo os mesmos erros, é a definição perfeita da insanidade. Ele sabia... É mesmo, cara. Todo mundo... O Brasil é o seguinte, passa sufoco, tá bom, passou sufoco, aquele presidente ele passa um sufoco. Aí você vai escolher um cara que tem as mesmas propostas daquele cara, que no caso é nenhuma proposta. Então, você vai ter o mesmo resultado. Se você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, você vai ser maluco. Você vai conseguir as mesmas merda, entendeu? É absurdo, entende? Então, isso tá claro, isso é óbvio. Se você aplicar socialismo, comunismo e socialismo em um país e os outros deram errado, é obviamente que o seu vai dar errado também. Caramba, isso é óbvio, pô. Se você aplicar socialismo e comunismo em um país e você sabe que os outros países deram errado e você tá tentando aplicar, você tá sendo louco, entendeu? Você tá sendo maluco. Entende? E aqui, então através do parlamento, seria impossível evitar o desastre. Então, sem apoio, sem alianças, sem recursos e até mesmo sem a aprovação da esposa, decidiu esgotar todo o seu patrimônio para criar sozinho o Partido Prona e se candidatar diretamente para o mais alto cargo, a presidência da República. Você vê, o cara amava mesmo o que ele fazia, cara. O que ele queria mudar mesmo esse país. Ele tinha uma fé tremenda em fazer o que é certo. O cara gastou tudo que ele tinha. O relacionamento, o casamento, o dinheiro no banco pra tentar mudar esta merda. Só que em um país onde todo mundo é vagabundo, se você tentar mudar,
Eles te cancelam, eles te 15 tiram da segundos jogada, na TV era tudo o que tinha para expor a verdade sobre a velha política que só ele enxergava. O Congresso faz uma lei cedendo de 2,5 a 11 minutos para os seus candidatos falarem e 15 segundos para quem não tem nenhum compromisso com os dirigentes da nação. É isto uma democracia? Mas como fixar sua mensagem na mente de milhões de brasileiros em um tempo tão curto? Meu nome é Enéas. O que parecia impossível aconteceu. Com apenas 15 segundos, Enéas consegue a incrível marca de 300 mil votos. Mas por quê? O que fez com que 300 mil brasileiros confiassem em um completo anônimo, sem alianças políticas e sem qualquer apoio externo? A resposta está em uma palavra: revolta. Ele representava um de nós, um brasileiro frustrado e cansado. Nada funciona neste país, está tudo errado, ninguém acredita em coisa nenhuma. Falta alguém com pulso, com determinação para assumir o poder e fazer uma revolução de ideias no Brasil. Não tenho nenhum apoio da imprensa, não tenho nenhum compromisso com ninguém. Não me deram nem tempo para expor meu pensamento. Tenho apenas 15 segundos, mas há uma vantagem nisso. Chegando ao poder, sou o único que estará livre para tomar decisões. Se o senhor não acredita mais em nenhuma das instituições, se o senhor quer mudar tudo, mas tudo mesmo, o senhor só tem um jeito de conseguir isso. Meu nome é... Brabíssimo. O cara com 15 segundos pra expor o seu pensamento teve mais de 300 mil votos. Enéas não sofria da síndrome de vira-lata enraizada em nossa cultura. Com propostas ousadas e que desafiavam os gigantes globais, enxergava no Brasil o potencial de se tornar um protagonista no jogo mundial. A nossa Amazônia ocupa metade da área do território nacional. Floresta, bacia hidrográfica, potencial energético, riquezas do subsolo, tudo lá é gigantesco. A Amazônia faz de nós o país mais rico do mundo e essa é a verdadeira razão porque se fala tanto no exterior na internacionalização da Amazônia. Capacitemo-nos a exigir um respeito pela soberania nacional. O Brasil não tem o que temer. O Brasil deveria ser soberano, cara, nacionalmente, em tudo. Soberano em tudo, cara. Essa terra foi abençoada pelo Criador, cara. Aqui não tem terremoto, não tem nada. Todas as riquezas estão aqui. Em questão de floresta, agricultura, agronegócio, tudo, cara. Tudo, meu Deus, dá raiva, mano, sinceramente. Porque tudo tá aqui, cara. Sério, essa terra aqui foi abençoada pelo Criador, entende? E a gente é escravo, sabe, dos outros países. Na visão dele, o mesmo motivo pelo qual o Brasil tinha o potencial de se tornar um gigante econômico era também o que nos mantinha como colônia de potências globais. Se os senhores olharem para a extensão florestal do Brasil, os senhores vão entender por que existe tanta gritaria lá fora a favor da Amazônia. Não é a favor do bem da Amazônia, é a favor dos bens da Amazônia. Em suas palavras, o Brasil deveria virar adulto e deixar... Dos bens, é absurdo, cara. É absurdo, é patético, mano, o que a nossa sociedade deixa aí, sabe? Com o que os nossos presidentes, o que esses caras fazem, né? Mas é foda. É triste. Deixar de ser criança. Deveríamos proteger não só a Amazônia, como a soberania nacional. A dívida externa do país nos tornava escravos, e a solução para nos libertar dessa escravidão era criarmos uma maneira de conversar de igual para igual com os nossos, até então, colonizadores. Mas como? Ele tinha um plano que estava prestes a ser mal interpretado. Cara, é uma dívida absurda que essa merda aqui tem. É absurda, mano. Tipo, patético, cara. Patético mesmo, cara. É uma dívida absurda de bilhões e bilhões, cara. Mano. Distorcido e usado como munição para taxá-lo de louco.
Cara, olha o efeito de uma bomba atômica, mano. Cara, maquiavélico e satânico isso, mano. Tipo, é absurdo, cara. Isso aí é algo satânico, mano. Isso aí só pode ter sido inventado por Satanás, cara. Não é possível, mano. É uma parada macabra, mano. Olha aqui o poder de uma bomba atômica, cara. Imagine que você tem uma tecnologia capaz de, ao apertar de um botão, devastar exércitos, varrer cidades do mapa e causar um prejuízo incalculável a qualquer um que se atreva a te desafiar. Certamente, seus inimigos pensariam duas vezes antes de criar um conflito contra você. Esse foi o sentimento do mundo em relação aos Estados Unidos depois da explosão da primeira bomba atômica lançada sobre o Japão em 1945. Depois daquele acontecimento, a dinâmica geopolítica havia mudado para sempre. Com medo da retaliação, países começaram a conter seu poder bélico. Governantes e ditadores, tiranos e democratas, todos foram inibidos de iniciar conflitos que poderiam escalar para consequências devastadoras. O poder dessa tecnologia era tão perigoso que isso se tornou uma ameaça não só para países isolados, mas para a raça humana como um todo. Foi por isso que, em 1968, foi assinado um acordo mundial para a não proliferação de armas nucleares. Agora, imagine o cenário. Você é uma dona de casa no final de um dia cansativo. Você se senta no sofá com sua família porque a novela está prestes a começar. Ao ligar a TV, você se depara com uma mensagem chocante no horário eleitoral. Sou o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. Imediatamente surge o questionamento. Por que ele quer fazer mal a tantas pessoas? Nada de bom pode surgir de uma tecnologia tão perigosa. Mente de mentecapto. Mente de idiotas. NPCs médios. Imbecis. Otários. Entende? Quão idiota você tem que ser? Quão idiota você tem que ser, cara? Quão idiota você tem que ser? Se você é uma dona de casa e você não tem nenhuma segurança, você tem muitas coisas de valores dentro da sua casa, se um bandido vir pular o seu muro pra pegar as suas coisas, ele vai pegar porque você não tem nenhuma segurança. Você tem ouro, tem muitas joias ali dentro, então ele vai vir invadir porque você não tem nenhum tipo de segurança. Agora, se você tem 3 Rottweiler, 5 Doberman no seu quintal, você acha que bandido vai vir? Você não tá com a intenção de machucar ninguém. Tá com a intenção de se proteger, de mostrar pro vagabundo que você não tá indefesa. A mesma coisa serve a bomba nuclear. Você não está indefeso. Se Hiroshima e Nagasaki tivesse a bomba nuclear, os Estados Unidos nunca atacaria lá. Porque se eles tacassem lá, eles também não atacariam nos Estados Unidos. Entende? Então, para isso que serve a proteção, é para autodefesa. Entende? O poder de fogo é para autodefesa. O que ninguém entendia na época é que Enéas não queria construir a bomba para jogá-la em outros países, Mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Exatamente, cara. É difícil entender essa merda. Mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Essa era a visão de um homem à frente de seu tempo. Criar uma arma capaz de garantir a soberania nacional para nos proteger de um sistema único global e tirânico que já estava sendo implementado aos poucos. Veja bem, com a criação da bomba nuclear, o mundo inteiro experimentou uma desproporção de poder entre países que tinham ou não a tecnologia. Não existia nada que justificasse a possibilidade de ser reduzido a pó. Então, o mundo ficaria dividido entre 2 grupos de países. Os manda-chuvas, que decidem o rumo da humanidade, e aqueles que, motivados pelo medo, simplesmente obedecem. Só existe 2 tipos de pessoa nesse mundo. Os que comandam e os que obedecem. Você quer ser qual? Você quer ser qual? Existem as presas e os caçadores. O ciclo da vida é esse. A natureza é essa. E aí, qual que você quer ser? Você quer ser uma presa pro caçador vir te pegar? Pro predador vir te pegar? Ou você quer ser o predador? Exatamente. Essa é a decisão que Enéas estava querendo tomar.
colocar a gente em outro patamar, em outro nível. Só que como os mentecaptos desta merda não aceitaram, eles preferem aceitar leis feministas de Maria da Penha, eles preferem aceitar cotas racistas, eles preferem aceitar qualquer outro tipo de merda, menos o que é certo. Porque o satanismo já tá em outro nível nesse país. Desde aquela Enéas época. enxergava no domínio da energia nuclear uma alavanca que elevaria o Brasil a um patamar de respeito e independência nunca alcançado. A capacidade de desenvolver essa tecnologia representava mais do que um avanço científico. Era um escudo contra a submissão às potências mundiais. A visão dele era simples. É melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro em uma... Exatamente. Se você for guerreiro no jardim, tranquilo. Você tá ali, você sabe como usar uma arma, você sabe como fazer tudo, mas você não quer fazer mal a ninguém. Só que se alguém tentar fazer mal ao seu jardim, você vai ter como, né, se proteger e se preparar. Agora, se você for um jardineiro na guerra, o que você vai fazer? Vai dar flores pro seu inimigo, cara? Seu inimigo vai estar lá com um míssil nuclear pra você, você vai jogar flores pra ele. Não tem lógica, cara. O Brasil escolheu ser um jardineiro em uma merda de uma guerra. Se estourar qualquer tipo de guerra nesta merda, ele está indefeso em todos os sentidos. E de guerra, ele entendia. Enéas nasceu no meio de uma das maiores guerras que esse mundo já viu. Mas essa ideia representava muito mais do que simplesmente proteger o Brasil. Ele fazia questão de declarar que não se corrompia, não se vendia e não se misturava com essa corja de governantes sedentos por poder. Ou seja, caso Enéas conseguisse construir a tecnologia, o governo mundial jamais conseguiria se estabelecer, porque haveria sempre uma barreira impedindo com que isso acontecesse. Essa barreira tinha um nome. Meu nome é Enéas! E isso era uma ameaça para o sistema. Mas o sistema, parceiro, sempre dá um jeito de corrigir suas falhas. Para onde vão os Enéas depois das eleições? Depois das eleições, os Enéas partem em revoada para a savana africana. Que bagulho ridículo e patético, cara. Ridículo, mano. Ridículo, cara. Olha só, Rede Globo. A mais alta corte do Bostil. Sempre em bandos de 57. 56! No Vale do Rio Prona, os Enéas procuram atrair as fêmeas com seu canto de acasalamento. Meu nome é Enéas! Eu também! Que tal 69? 56! Bagulho patético, mano. Olha que bagulho ridículo, mano. Que nojo. Que nojo, mano. Nojo, mano. A única coisa que eu consigo dizer é nojo. Desse tipo de gente, desse tipo de pessoa, cara. Mas tudo bem. É como é que Jesus falou mesmo? Perdoe, pai, porque eles não sabem o que fazem. 4 anos depois, quando se aproximam as novas eleições presidenciais, os filhotes de Enéas estão prontos para sair de seus ovinhos. Olha só que bonitinho. Ele só tem 55 centímetros. 56! A cada dia que passava, Enéas ficava mais conhecido. Em cada horário eleitoral, ele plantava uma semente na mente de mais e mais brasileiros. A mídia não estava preparada para um político explanando verdades abertamente em horário nobre de televisão. O sistema precisava reagir, mas pela lei eleitoral não era possível impedi-lo de falar. Então, o plano tinha que ser outro. A mídia se organizou para colocar em prática uma estratégia que sempre funciona: preparar, apontar, ridicularizar. Eu passei tudo que penso, tudo que estudei durante a minha vida, física, ciências exatas, matemática, filosofia, nada disso tinha valor. Todo o projeto de educação falava em bomba, bomba, bomba. Eu fiquei sinônimo de bomba. Onde eu passava, gritava bomba. Eu ia dizer o quê? Não tinha como. Com 15 segundos no horário eleitoral, ele já tinha conquistado 300 mil votos em 89. Acontece que, na eleição seguinte, a relevância de Enéas fez com que ele conseguisse aumentar o tempo de tela para 2 minutos. Ou seja, o palhaço da bomba, a piada, agora poderia se tornar uma verdadeira ameaça. Sabe por quê? Porque se com 15 segundos consigo falar com clareza, com 2 minutos e meio eu passaria como um trator por cima desses candidatos tão ruins
ruins que mais da metade da população está indecisa. De tempos em tempos, surgem pedras no sapato do sistema político brasileiro. Em alguns casos, aviões caem. Que vai ficar uma pulga atrás da orelha do Brasil inteiro. Esse homem aí estava conduzindo o exame de gente pesada da política brasileira ou não, ligada à corrupção, ao Lava Jato. Em outros... Prisão ilegal dessa magnitude. Um parlamentar, no pleno exercício da sua função, uma aberração jurídica. Daniel Silveira foi preso em flagrante e usou as redes sociais para avisar os seguidores. Ele já era uma figura excêntrica. Então, no caso de Enéas, não foi preciso colocar as mãos na massa. Bastava usar o veículo que tinha a massa em suas mãos. A televisão. Eu acho que o Enéas, quando ele apareceu, não é aquela coisa de falar rapidinho, ele tinha pouco tempo, meu nome é Enéas, era... Olha a cara desse cara, mano. Cara, esse cara, mano, parece que tá Dalafelas, pô. Merda é essa? Cara desse genial, sujeito. É um barato. É que agora ele tá se levando a sério demais. Então agora ele virou assim um mini fascistazinho, não é? Desse tal de prona, fala em Estado forte, fala em ordem. Daqui a pouco ele vai começar a dizer Anauê. Não, você não tá preparado, filho, pro Estado forte. Você não está preparado pra nada disso. Você nunca entenderia. Ele nunca entenderia. Nem se ele quisesse. Médico, ele compreenderia. cientista, Nem se ele quisesse, ele compreenderia o que é Estado forte. O que o Enéas queria dizer. Nem se ele quisesse. Um mentecapto desse, com certeza fez faculdade, fez escola, fez Enem. Tenho certeza. Tá? E vota e faz o L. Absoluta. Olha a cara desse pinguço safado. Sobrancelha parece que fez com lápis de olho essa merda. Não é? Então daí é ridículo. Médico, cientista, autor de um best-seller no campo da cardiologia. O que mais era necessário para que ele pudesse se levar a sério? Talvez cortar um dedo e se aposentar mamando nas tetas do Estado? Talvez. Só falta beber pinga, né? Talvez. Falta beber pinga e falar errado. E ser um analfabeto funcional. Enéas, assim, mais ou menos como um voto cacareco, um voto de protesto. Olha a cara dessa mentecapta. Olha a cara dessa mulher, mano. Olha os caras que falavam mal do Enéas. Você tem que ver, cara. Olha essa merda aqui. É feminista e deixa o sovaco, o pelo do sovaco crescer pra falar que homens e mulheres têm a mesma igualdade. Que significa, em termos políticos e sociológicos, um subdesenvolvimento de forma... Essa mulher não sabe nem o que ela tá falando, cara. Papo reto, não sabe nem o que tá falando. Ela começa a falar, tenta falar palavras difíceis, mas não sabe nem o que ela tá falando. Depois pergunta, o que você falou? Política igual a Dilma. Extremamente negativo para a consolidação da democracia. Ameaça. Política, lógicos. Olha só... Mano, olha só o que essa mulher fala, olha só. Presta atenção. Aposentar mamando nas tetas do Estado? A candidatura é mais ou menos como um voto cacareco, um voto de protesto. Um voto cacareco. Um voto de protesto. Significa... sim. Em termos políticos e sociológicos, em termos políticos e psicológicos, formação política, um subdesenvolvimento de formação extremamente política. negativo para a consolidação da democracia. É extremamente negativo para a consolidação negativa. Democracia. Que merda é democracia? Nesse país existe democracia? Existe nessa merda? Mano, que ridículo, é patético. Não, o Lula que tem. O Lula tem essa toda. O Lula tem mais formação, o Lula é mais inteligente, o Lula é mais tudo. Tudo que você falou aí, o Lula é. Certeza. Ameaça à democracia. Onde foi que eu já ouvi isso antes? This is extremely dangerous to our democracy. Pois é, o sistema. Ameaça à democracia.
O sistema quer colocar isso na sua cabeça. Que existe uma democracia e que quem não segue os parâmetros deles é uma ameaça. É num país... Mas a democracia de quem? De quem existe a democracia? Para quem, né? Porque pros brasileiros não existe. Médio, para a população, não existe. Agora, para alta corte... Tem 150 milhões de pessoas. Eleger-se a presidência da República um homem sem nenhum preparo. Ou votar no indivíduo que passou a vida inteira fazendo greves, ou um indivíduo que, durante a vida toda, só fez protestar. Pois é, você escolhe do pior ao menos pior. Você escolhe de uma merda pra outra. Entende? Então não existe, cara. Olha esse cara, mano. Olha esse cara, mano. Onde que esse cara aqui, mano? Que merda, parece o raivoso lá dos 7 anão, mano. Olha esse cara aqui, cara. Faz o favor, meu. Se é protesto votar em mim porque as pessoas não gostam do que aí está, se é nesse sentido, tudo bem que se proteste. Agora, se eu tenho ou não preparo, eu estou à disposição dos senhores para discutir. E aí, quem quer discutir se ele tem ou não preparo? Vai de frente com o Enéas lá. Vai de frente pra ver se ele tem preparo ou não. Pergunta o que você quiser, filha. O que você quiser. Vai lá, vai de frente com o cara, pô. Debate com o cara, chama o cara para um debate. Vai lá. Que ele tinha preparo, não há dúvidas. Agora... Isso é indiscutível. Se o Enéas tinha preparo ou não, é indiscutível. Tá? Todos nós sabemos que o que não faltava no Enéas era preparo e intelectualidade. O que ele teria feito com esse preparo se tivesse chegado ao poder é uma questão que merece uma análise crítica. Isso aí é algo discutível. O que ele teria feito com esse preparo, o que ele teria feito com essa intelectualidade, essa sabedoria dele, é algo bem discutível, né? É algo... Será que ele seria um bom presidente? Será que não? Mas a probabilidade dele ter se tornado o melhor presidente que o Brasil já teve na história do Brasil é algo bem... Cara, tipo, é absurdo, entendeu? Se ele tivesse se tornado presidente, a chance dele ter sido o melhor presidente que nós já teve é muito grande, entende? É muito grande. Enéas tinha um projeto nacionalista de gestão. Ele pregava a supremacia do Estado sobre os indivíduos. Em suas declarações fica muito evidente sua intenção de criar um Estado intervencionista que justifica a violação dos direitos individuais em prol de um... bem maior. O senhor diz assim, mas o senhor vai aceitar que o Estado interfira? Sim, eu aceito. Eu não vejo como, se nós não tivermos um pulso firme no governo, se possa chegar a algum acordo. Eu não entendo. Um governo nacionalista... Não, isso é óbvio, né, cara? Tipo, eu concordo com o pessoal. Algumas coisas do pessoal anarcocapitalista eu concordo, acho muito da hora, mas eu também eu concordo mais com o nacionalismo, sabe? O Estado não tendo controle total da sua vida, né? Mas o Estado administrando as coisas mais essenciais que a gente tem, como economia, segurança, educação até que não totalmente, não completamente, tá? Educação, acho que os pais devem ter um pulso mais firme do que o Estado, mas o Estado também tem que interferir um pouco na educação. Enfim, eu tô dizendo nesse aspecto, tá? Eu concordo com mais o nacionalismo do que o anarcocapitalismo, ok? Intervém na economia com medidas de protecionismo econômico, impondo barreiras ao comércio exterior com a errônea premissa de que isso protege a indústria nacional. É o famoso imposto de 100% na sua brusinha da Shein para você escolher comprar de uma loja brasileira. Cara, isso é tão idiota. O governo Lula, ele taxou as coisas da Shopee, da exterior, que vem de lá de fora, ele taxou 100%, tá? Tá bom, beleza, mas por quê? Mas pra proteger mais as coisas que a gente tem aqui. Mas o que a gente tem aqui? O que a gente produz? Merda nenhuma! Qual que é o carro? Qual que é a marca? Qual que é as coisas que a gente produz aqui nesta merda? Se as coisas no Brasil fossem mais baratas que a do exterior, a gente não compraria na merda do exterior, a gente compraria no Brasil. A gente produz algum tipo de BMW? A gente produz algum tipo de carro? O que a gente produz, pô? Fala pra mim. Que merda que a gente produz? Produz merda nenhuma. A gente depende dos outros pra produzir pra nós. E o cara ainda quer taxar a gente que quer comprar dos outros. Que merda é essa? Tu produz aqui dentro, pô. Faça algo aqui dentro. Ele não faz nada.
O que a gente tem aqui? A gente tem tudo que é dos outros. Nenhum carro a gente tem aqui. Que empresas que produzem algo aqui a gente tem? Tem merda nenhuma, cara. Que, por acaso, importa suas peças da China. Em outras palavras, um projeto nacionalista como o de Enéas basicamente enxerga a população como crianças que precisam de uma babá com pulso firme. Mas o verdadeiro progresso só é possível com a liberdade individual e o livre mercado de trocas voluntárias. Quanto menos o Estado interfere, mais o mercado respira. Cara, aí, pô, tem que ser discutível tudo isso, né, cara? Porque se fosse uma pessoa que tivesse realmente boas intenções, realmente intenções boas com o Brasil, com a população, acho que daria certo isso que o Enéas falava. Mas nem sempre, né? Nem sempre não, quer dizer, não existe isso, né? É só quando o criador voltar, né? Mas eu tô dizendo assim, que é difícil, né? Existe uma pessoa assim, com a mentalidade do Enéas. Mesmo se o Enéas cumprisse tudo isso que ele tava falando, quando ele saísse da presidência, entraria outra pessoa mal intencionada, né, cara? Então fica nesse questionamento aí, né? E talvez, naquela época, fosse impossível para Enéas vislumbrar um Brasil funcionando sem a mão pesada do Estado. Pouco se falava em liberdade, tecnologias descentralizadas não existiam e o acesso à informação era limitado. Mas é claro, um homem de tamanha inteligência já dava indícios de que, se estivesse vivo em 2024, talvez tivesse enxergado que através do Estado nada se resolve. Porque o Estado é o verdadeiro problema. Todo Estado é uma ditadura. Todo Estado, sem exceção. Eu digo que o Estado... Isso é verdade. Todo Estado é uma ditadura. Não existe nenhum Estado que não seja uma ditadura. É uma ditadura, não sou eu. Estou dizendo o nome, o pai da ideia, o Weber. Pelo seguinte, porque das diversas formas de poder, o poder ideológico, o poder econômico e o poder coercitivo, só o Estado detém o poder coercitivo. O poder da força está em mão do Estado. Quando disse essas palavras, ele ainda não enxergava. Mas esse é o exato motivo pelo qual ele nunca teve chance de mudar o sistema. Por melhores que fossem suas intenções, o poder sempre esteve nas mãos do Estado e não do indivíduo. Apesar de todos os seus esforços, ano após ano... Pois é, exatamente por esse motivo que ele não foi eleito à presidência. Porque o Estado tem o poder de decidir quem entra e quem não entra, e quem entra e quem sai. E o Estado decidiu que ele vai sair, entendeu? Então, ele não entrou, né? Porque ele não era do Estado, ele não fazia o que o Estado queria. Talvez se ele fosse mais vendido ao Estado, talvez o Estado, né, pegasse ele mais. O sistema é foda, parceiro. O sistema é difícil, meu parceiro. Nada mudava. E a desilusão que Enéas sofreu com o tempo, talvez tenha trazido consigo sua fiel companheira, a doença. Em fevereiro deste ano eu tive uma doença gravíssima. No tratamento perdi minha barba. Mas, com a ajuda de Deus, estou vivo. E voltarei para a Câmara Federal com prona livre e limpo. Com Cara, isso é emocionante, cara. Muito emocionante. barba ou sem barba, meu nome é Enéas. Pouco tempo depois, o Brasil perdia aquele que enxergava o futuro, mas que até seu último suspiro trabalhou para mudá-lo. Fez de tudo, cara, até o fim do último segundo de vida dele, ele queria um país melhor. O deputado federal Enéas Carneiro morreu esta tarde no Rio de Janeiro. A decisão de não ser internado, de permanecer em casa, foi tomada pelo próprio Enéas. Enéas deixa este mundo sabendo exatamente o rumo que estávamos seguindo. E se algo mudou no futuro que ele enxergava, certamente mudou para pior. Os mesmos patifes continuam se revezando pelo poder num infinito teatro das tesouras. Fica aquilo, fica ali, deixa eu falar. Os valores cristãos estão sendo cada dia mais deturpados. Pode chamar aqui esse dançarino. Pega, Facão, pega! Chama, Facão, chama! Que isso, Facão, calma! A linguagem está pouco a pouco sendo destruída. Fala-se muito mal no Brasil. E escreve-se pior. Políticos e jornalistas, numa falta de higiene vernacular, só usam o jargão, o catange e solecismos com desculpa de linguagem moderna. Eu sou uma psicóloga e clínica, que além de ser uma boiceta não binária e poderosíssima, sou uma pessoa romântica. Mas a língua é o maior patrimônio de um povo. Desrespeitá-la é desrespeitar a própria nacionalidade. E é isso, tamo juntos, aguardo todos vocês lá. Se a linguagem não for correta... Ah, mano, é pra rir pra não chorar, mano, desse Brasil patético. Sério, cara.
É sério mesmo, cara. Que absurdo. Todos, que merda é todos, rapaz. Isso aí é falta de um pai, tá ligado? Pra dar um tapa no pé da orelha dele e falar, fala direito, merda. Que todos o quê? O que se diz não é o que se pretende dizer. Se o que se diz não é o que se pretende dizer, o que deve ser feito deixa de ser feito. Se o que deve ser feito deixa de ser feito, a moral e as artes decaem. Se a moral e as artes decaem, a justiça se desbarata. Se a justiça se desbarata, as pessoas ficam entregues ao desamparo e à confusão. Não pode, portanto, haver arbitrariedade no que se diz. A população acredita cegamente no que a mídia diz, perpetuando na nação o pior tipo de escravidão, aquela em que o escravo nem mesmo desconfia que está sendo escravizado. O mundo pode estar caminhando para o abismo. Eu não tenho como mudar o sistema. Você não tem. E Enéas, apesar de estar à frente de seu tempo, ainda era refém de sua época. Mas se tem um legado que ele deixou para todos nós, é a possibilidade de você mudar o seu mundo, o seu futuro. É a possibilidade de fazer isso através do esforço, da dedicação, da busca pela verdade e pelo conhecimento. Finalizando esse vídeo aqui por aqui. Muito bom o vídeo do Abraham, tá? Deixa o like, se inscreva lá no canal do cara. O cara é fera, fera demais, beleza? Então se inscreva lá, deixa o like no vídeo do cara. Mas vamos lá. O que a gente pode tirar de conclusão deste vídeo, deste conhecimento, deste conteúdo? Vamos lá. Cara, Enéas seria um presidente bom, tá? Seria o melhor presidente. Mas, infelizmente, não foi. A realidade, a gente tem que encarar a realidade como ela é de fato e não como a gente gostaria que ela fosse, beleza? Não vai ter um presidente melhor no Brasil. O Brasil não vai melhorar. Na verdade, o mundo não irá melhorar. O mundo irá daqui a pior. De mal a pior. Então, não vai melhorar esta merda que só vai piorar. Então, não tente mudar a vida das outras pessoas, não tente mudar a vida, entendeu? Tipo assim, tente mudar a vida das pessoas, mas primeiro mude a sua. Isso é o que eu quero que você entenda. Tente mudar a vida das outras pessoas, mas primeiro mude a sua. Salve a sua família e depois pense em salvar a família dos outros, tá? Primeiro, Jesus, ele dividiu e multiplicou? Ou primeiro ele multiplicou e depois dividiu? Ele multiplicou e depois dividiu. Ele multiplicou o pão, multiplicou o peixe, depois dividiu. Mesma coisa é você. Multiplique a sua salvação. Multiplique tudo que você tem. Entende? A salvação. Tente salvar a sua família. Trazer salvação espiritual para sua família. Econômica para sua família. Depois, ajude as outras pessoas. Eu prego para você ajudar as outras pessoas. Tá? Pregue para toda criatura também, tá? E esquece esse Brasil, o Brasil não vai melhorar, tá? O mundo não irá melhorar, tá? Por isso que eu falo, cara, saia desta merda e vá pro campo. Então, é absurdo. Esta merda aqui só irá de mal a pior, tá? Não tenha fé cega em político. O político não vai te salvar. O único que pode salvar é você. Até mesmo na sua salvação, Deus não pode salvar, Jesus não pode salvar. O único que pode buscar a salvação é você. A salvação individual. Se você não querer a salvação, se você não querer se juntar ao Criador, o Criador não pode fazer nada por você. Entende? Então, você é a única pessoa que pode mudar a sua vida é você mesmo. Você mesmo pode mudar a sua vida. E quando eu digo mudar a sua vida, eu não estou dizendo só financeiramente. Dinheiro não é tudo neste mundo, cara. Dinheiro compra as coisas mais baratas da vida. Mas eu estou dizendo espiritualmente, cara, a coisa melhor que tem na vida é a honra, o amor, o respeito e os princípios. Se você não tiver essas coisas, você é um pobre. Mesmo você tendo muito dinheiro, você é pobre. Você é pobre, você tá em extrema pobreza. Mesmo você tendo tudo do bom e do melhor que o dinheiro pode dar, se você não tiver honra, princípios e amor ao próximo e ao Criador, você é pobre. Você é pobre. Então é isso, cara, que eu trago pra vocês no vídeo de hoje. Não dependa do Estado, o sistema nunca vai mudar, o sistema vai continuar a mesma merda, elegendo os mesmos vagabundos, as mesmas pessoas, e você não vai poder fazer nada perante a isso, porque você não existe nesta merda, não existe, como é que eu posso dizer, não existe fala neste país, poder de fala, tá? Não existe democracia nesta merda. A única coisa que existe aqui é comandos, tá? Quem controla e o controlado, entendeu? Só existe isso. E o sistema tá em tudo que é canto, na educação, na televisão, em tudo.
Em tudo. É uma Matrix verdadeira. A Matrix estava em tudo, o sistema também, a Matrix está em tudo. Então é isso. Isso que eu trago pra vocês no vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo com um amigo que precisa ouvir esta mensagem, beleza? É isso aí. Pra você que ficou até aqui, tenho mais sério obrigado. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!